Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos de volta e queremos agradecer por nos permitir chegar mais uma vez na sua casa e a sua companhia nesse momento, nesses poucos minutos que nós temos, mas nosso desejo é que sejam poucos minutos que possa trazer edificação e força para você continuar a sua jornada. Hoje eu gostaria de propor aos irmãos que pudéssemos ter muito cuidado com algo que tem ocorrido muito na vida de alguns cristãos. À medida que o tempo vai passando na vida de um cristão, algumas coisas vão acontecendo, vão mudando. Porém, irmãos, nós precisamos lidar também com aquilo que não muda, que demora a mudar, e aquilo que não acontece. Porque as coisas acontecem na vida de um cristão no tempo de Deus. E o tempo é precioso para nós. O tempo é didático. O tempo é fundamental para a formação do nosso caráter cristão. Mas o importante é sabermos que existe um grande problema que tem afetado a vida de muitos cristãos, que é o esfriamento espiritual. Muitas pessoas se esfriam na fé, acabam adormecendo na fé por conta de coisas que elas não viam acontecer, não veem acontecer. Mas às vezes também acontecem por conta do nosso próprio adversário. Nosso adversário, irmãos, trabalha 24 horas para tentar esfriar a nossa fé. E eu tenho um texto bíblico que eu me lembrei, e refletindo sobre ele, lembrei-me de Neemias. Um homem com um propósito no seu coração. Um homem estava decidido em reedificar os muros de Jerusalém. Aquele homem sabia que não seria uma tarefa fácil. Aquele homem sabia que a sua missão não seria uma missão sem um combate por parte dos inimigos, dos adversários. Mas a grande pergunta que fica, que serve para a nossa reflexão: o que fez aquele homem diante de tamanha oposição, de tamanha luta do adversário contra esse projeto dele? O que fez aquele homem não deixar com que o seu coração se esfriasse diante dos desafios que estavam diante dele? Está aqui o texto de Neemias 4. Sanbalá, Tobias e Gesem lutando para que eles pudessem desistir. Mas de que forma esses homens fizeram isso? Eles fizeram isso de uma forma engraçada. Eles começaram a tirar retratos do passado. E interessante que as pessoas às vezes gostam de tirar retratos do nosso passado e nos mostrar: olha como é que vocês eram. E foi exatamente isso que esses homens fizeram com Neemias e com aquele grupo que estava com ele. Eles estavam dizendo: o que farão esses fracos judeus? Eles estavam lembrando a Neemias que eles eram fracos, porque eles já tinham sido deportados para a Babilônia, eles tinham sido abandonados pelo Senhor, eles tinham sido levados cativos e ficado 70 anos presos na Babilônia. Mas o que Neemias fez para que isso não entrasse para o seu coração? Para que Neemias, o coração dele não absorvesse aquilo. Ele não aceitou o que seu adversário estava dizendo sobre eles. Ele tinha um olhar na missão. Ele tinha um foco. Irmão, se você tem um foco, não deixe que ninguém diga o contrário. Diz o texto: tendo Sanbalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. E diz o texto: e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-á, sacrificarão, darão a cabo a obra num só dia, renascerão. Olha o que eles disseram. E Neemias, irmãos, simplesmente não ouviu. Irmãos, nossos ouvidos são para ouvir a boa voz do Senhor. Mas algo que ele fez mais, que é didático a nós, que é importante, está no versículo 4 até o 7. Mas o 7 especificamente ele vai dizer isso: mas ouvindo Sanbalá e Tobias, os arábios, os amonitas, os adonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avançando,
já começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodos irados. E o verso 9 vai nos dizer isso. Mesmo com tudo aquilo, ele diz, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Irmãos, de que forma a gente pode proteger o nosso coração do esfriamento espiritual? Primeiro, não deixando que nada e nem ninguém venha nos tirar o foco da missão. E o segundo, orando. Esses homens oraram. E a oração, irmãos, não é simplesmente para tentar mudar uma situação. A oração é para nos mudar interiormente, para nos fazer homens mais dependentes de Deus. Meu irmão, entre 2025, com esse propósito no seu coração, não deixe que nada e nem ninguém esfrie a sua fé, pois 2025 está aí. Temos muros para edificar, temos uma missão a cumprir, temos um trabalho a fazer e o nosso Deus será conosco. Que Deus te abençoe. Feliz 2025.